dias, quando os guardas saírem, nós vamos tomar o corpo de Cristo, vamos fazer os preparativos porque Ele merece para a sepultura definitiva. Então, quando já estava com o sol quase se pondo, aquelas mulheres não aguentavam mais de ansiedade, e elas se dirigem, saem das suas casas, não havia carro, não havia bicicleta, elas vão a pé, e elas saem das suas casas e vão até o horto, ou vão até aquele local do sepulcro. E elas vão andando, o sol já está prestes a se pôr, e elas estavam ali na expectativa, elas não foram lá para ungir ainda, para preparar, elas queriam só ver, elas foram dar uma espiada. E quando elas estavam a caminho, próximo daquele local, houve um terremoto que abalou aquele local, e elas chegaram finalmente ao local, e o que elas viram? Os guardas estavam desmaiados como mortos, a pedra que havia na porta do sepulcro tinha sido removida, um anjo estava sentado sobre ela. E esse anjo dirige-se àquelas mulheres, e disse: não temais, eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou como havia dito. Irmãos, ressuscitou como havia dito. Como é que Jesus tinha dito? Jesus tinha dito: eu vou ficar 2 noites, uma noite, um pedaço de noite, um dia. Não, Jesus diz: eu vou ficar 3 dias e 3 noites na sepultura. E o anjo diz: a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ela se cumpre de forma cabal. Por isso o anjo diz: Ele ressuscitou como havia dito. Dizer que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, significa dizer que aquele acontecimento não se deu como havia dito. As mulheres então viram, e aí elas voltaram apressadamente, elas foram contar às suas companheiras, aos discípulos, enfim, foram dizer: olha, nós tivemos uma visão, lá não está o corpo, a pedra está removida, e um anjo dizendo que ele ressuscitou. E quanto tempo vocês acham que levou para elas voltarem da sepultura, ir à casa das suas amigas e contar tudo isso? Levou-se horas, algumas horas. Por quê, irmãos? Porque não tinha carros para andar rapidamente. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, né, para passar as mensagens. Então demorou algum tempo. Por isso, até elas se reunirem, até conversarem, até, né, passou-se algumas horas, e aí de madrugada, aquelas mulheres voltam de novo ao sepulcro, e já não são mais 2, é um número maior de mulheres, e elas vão, e elas veem que realmente está vazio, e aí vem de madrugada Pedro, vem outro apóstolo, e eles correm, e eles entram, e eles veem que o túmulo está vazio. Visitas foram efetuadas de madrugadas, mas lê o texto bíblico, e vê se algum deles diz: Jesus ressuscitou. Não, diz que ele já tinha ressuscitado. Quando elas chegam na sepultura de novo, quando os discípulos chegam de madrugada, ele não estava ali, ele tinha ressuscitado. Bom, ele já não estava, mas que hora ele ressuscitou? Ora, quando completou as 72 horas do seu sepultamento, ou seja, quase ao pôr do sol. Sendo assim, meus irmãos, Jesus ressuscitou no finalzinho do sábado, quase ao pôr do sol, ele ressuscita. Porque quando vão lá visitar, ele não está mais. Ninguém viu a hora. Mas nós sabemos, porque ele disse, o anjo disse, ele ressuscitou como havia dito. Meu irmão, tudo isso é muito importante, porque a Bíblia diz que quem tirar qualquer parte do livro sagrado, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nele. E diz que se alguém acrescentar, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos no mesmo. Porém, irmãos, o fato de Jesus ressuscitar é o que é mais importante. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos, diz o apóstolo Paulo. Mas Cristo vive, e esta é a nossa grande esperança de salvação e de vida eterna. Paulo diz que Cristo se fez as primícias dos que dormem, e aqueles que esperam em Cristo ressuscitarão no dia da sua volta. Irmãos, ao visitar o lugar onde supõe-se que Cristo tenha sido sepultado, você não vai encontrar nenhuma placa dizendo, aqui jaz, porque o túmulo está vazio.
É possível, se você for visitar esse túmulo, onde supõe-se que Cristo tenha sido sepultado, lá em Jerusalém, é possível que ao visitar em sua mente, você se lembre, e até talvez você tenha a sensação de ouvir a voz do anjo dizendo: não está aqui, mas ele ressuscitou como havia dito. Ele vivo está, meu irmão, ele está sentado à destra de Deus, ele intercede por nós junto ao Pai, bem como ele garante que um dia voltará outra vez a este mundo, não mais para ser sacrificado por nós. Jesus virá assim nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, para despertar os que estiverem dormindo nos sepulcros, porque a ressurreição de Cristo nos garante isso. Naquele dia, juntos, mortos ressuscitados e vivos transformados, subiremos, encontraremos o Senhor nos ares, e um novo capítulo vai ser escrito, vai começar em nossa história. A Páscoa dos hebreus era a celebração da independência, da passagem da vida de escravidão, de servidão para a liberdade. A ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa, é a nossa libertação da escravidão do pecado para a liberdade da vida. Um dia o Senhor nos levará para vivermos eternamente com Ele. E a história vai começar novamente. Não é a história escrita com lágrimas, não é a história escrita com sangue, com escravidão, mas é a história escrita com gozo, com liberdade, com paz e alegria. E eu e você precisamos ser participantes ativos desta história, não como espectadores, mas como atores. Nós precisamos escrever essa história. Por isso, enquanto é dia, enquanto nós esperamos aquele dia, o dia da volta de Cristo, nós temos que já viver tudo isso. Porque se nós não vivermos tudo isso, hoje, de forma ativa, naquele dia não vamos participar da nova história. Eu sempre digo, baseado em alguém que disse no passado, que uma vida de santidade nos céus sem santidade aqui não há santidade no céu, porque você só alcançará o céu se você procurar a santidade aqui. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, lembremos sempre, apesar de todas as dificuldades, de todo o sofrimento, Cristo, a nossa Páscoa, está vivo e breve Ele virá. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Com certeza nós estamos diante de uma das mais importantes reflexões para o cristão dentro da palavra do Senhor, que é a Páscoa, que é um símbolo de festa, de celebração, e que indica a passagem, como já foi dito no início. Para o judeu, a passagem do cativeiro egípcio para a tão sonhada liberdade. E para nós, a passagem também. Fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E, portanto, merece festa, merece celebração, sim, porque é um feito básico, elementar para a vida de todo cristão. Portanto, celebremos sim, mas com a motivação certa, com os elementos certos, e não como estavam celebrando os coríntios. Havia ali na igreja de Corinto um elemento cuja moral era totalmente incompatível, não é? Com a morte e ressurreição de Cristo. E Paulo diz que a igreja estava orgulhosa disso. Mas ele diz: não é assim. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho,
para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Portanto, vamos continuar assim, nos alegrando, celebrando esse grande feito do Senhor Jesus Cristo, mas com os elementos certos e com a motivação certa. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe ricamente. E ditas essas palavras, nós vamos então orar ao Senhor Deus eterno. Nós vamos ajoelhar agora, buscar a presença do nosso Deus, celebrando a nossa passagem da morte para a vida em Cristo Jesus. Oremos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande, grande, grande Deus, todo-poderoso, nosso Pai. Obrigado, meu Deus, mesmo, Senhor. Nós fazemos festa, nós celebramos, meu Deus, nesta manhã, meu Pai, diante da Tua palavra, meu Pai, porque ela é a base, meu Deus, da nossa fé, meu Pai. Obrigado por isso, obrigado, Jesus, pela Tua morte e ressurreição. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos transportou, meu Deus. O Senhor nos tirou do império das trevas. E agora nós celebramos, meu Deus, com alegria, agora no reino do Filho, do Teu amor, meu Pai. Meu Deus, fica conosco, meu Deus, nos dá uma tarde abençoada, Senhor, que nós possamos continuar, meu Deus, festejando, meu Deus, a nossa libertação, para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós não vamos encerrar o culto sem antes dar essa oportunidade para você que possa ter vindo à casa do Senhor com uma necessidade. De repente você veio com essa necessidade, você deseja receber a oração da fé. Então nós não vamos encerrar o culto sem antes orar por você. Nós temos alguém que veio aqui, que tem uma necessidade, que precisa receber a oração. Você tem essa necessidade, por favor, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós temos ali 2 irmãos que estão precisando, nós vamos descer e orar por vocês. Pastor Alex, pode vir nos ajudar aqui também. Todos aqueles que têm essa necessidade de receber a oração, venham aqui agora. E a igreja também levante a sua voz ao trono da graça de Deus e interceda por esses irmãos também. Glória a Deus. Irmãos, antes da bênção apostólica, eu queria
trazerem 2 lembretes importantíssimos, 2 compromissos que nós temos hoje à tarde. O primeiro é às 16 horas, na casa do nosso irmão José Carlos, né? A família está novamente fazendo uma série de cultos ali, de adoração a Deus e de oração, né? Buscando a recuperação da saúde do irmão José Carlos. Então, a igreja está convidada, todos aqueles que puderem estar lá às 16 horas, na casa do nosso irmão José Carlos, estejam ali apoiando. 1 hora depois, às 17 horas, nós temos ali na igreja do Prado Velho, ali na primeira igreja, a distrital da RUMAP, não é? Então, todos também estão convidados a estarem ali às 17 horas, para trazer ali, levar o seu apoio, não é? Aos jovens, à RUMAP, e, claro, ter as suas vidas edificadas ali através da palavra de Deus. Nós vamos encerrar, então, o culto desta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Para tanto, curve a sua fronte, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.